Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, então, a gente já vai começar arrepiando aquele cookbook, como eu falei pra vocês aí no vídeo de agradecimento. Então, mano, antes da gente começar aqui, eu já queria pedir, se inscreve no canal, deixa o like, mano, ajuda a compartilhar esse vídeo. Vamos levar esse vídeo aí pra muito mais gente, pra gente conseguir arrepiar muito mais gente nesse cookbook aí, beleza? Então, vamos começar aí sem enrolação. Então, sejam de novo todos muito bem-vindos, façam as suas anotações e bora lá. Então, a gente vai trazer essa série de vídeos do PySimple Cookbook, tá? E o Cookbook ele tem o objetivo de quê? Ele tem o objetivo de quê? Prestem atenção aqui. Ele tem o objetivo da gente iniciar rapidamente, ou seja, a gente já vai começar ali pegando algumas receitinhas básicas ali de alguns códigos que o próprio pessoal do PySimple disponibilizou pra gente. A gente vai ver convenções de códigos, tá, galera? Então, convenções de código são muito importantes porque convenções são como, poderia dizer, de design patterns, assim, tipo, são patterns deles, tipo assim, é a forma correta de usar determinado código ali do SimpleGui. Então, qualquer programador aí do planeta Terra que pegar esse código do SimpleGui aí seu ou de qualquer outra pessoa, ele vai conseguir identificar aí os patterns, né, justamente pela convenção, tá? Então, outro detalhe importante que eles comentam ali no SimpleGui, né, no Cookbook, é que quanto mais demonstrações aí a gente vê, então mais familiarizado a gente vai ficando com determinados patterns, tá? Então, quando você estiver montando o seu próprio programinha ali, né, seu próprio GUI, você vai lembrar, tipo, pô, como que eu tinha que fazer isso aqui e tal, e aí você vai acabar lembrando justamente porque você fez vários e vários exemplos, tá? Então, o Cookbook ele tem essa finalidade, beleza? Então, também é através do cookbook aí que a gente pode pegar, né, as bases e construir os fundamentos. Então, de novo, quando você for montar o seu próprio programa, você vai ter o fundamento, você sabe por onde começar e o que fazer em determinadas situações, tá? Então, beleza? Então, um resumo, então, o cookbook ele serve para aprender os fundamentos, para a gente ver qual que é a maneira correta de fazer os namespaces e tudo mais, de acordo com a PEP 8, e muito mais que a gente pode ver diretamente lá no cookbook, beleza? No site. O site é esse daqui, depois eu vou estar disponibilizando aí para vocês. Ele é gigante, tá? Ele tem, nossa, muita coisa, muito código aqui disponível para a gente poder testar e para a gente poder aprender, beleza? Então esse é o cookbook, eu vou deixar o link aí na descrição e a gente já vai começar fazendo o nosso pattern já já, beleza? Então a gente vai começar aqui, mas antes de começar eu queria dizer que é o seguinte, todos os novos programas aí do PySimple a gente vai utilizar um dos dois design patterns abaixo que eu vou mostrar para vocês, dependendo do tipo de janela que a gente está implementando, ou seja, para qualquer GUI que a gente for fazer para os nossos programas, a gente vai utilizar um dos dois patterns abaixo, tá? Quais são esses patterns? O primeiro pattern, então, é o One Shot, né? Que eles chamam de One Shot Window ali no Cookbook. O que é esse One Shot Window? Bom, esse One Shot Window é a janela que aparece, ela coleta algum dado ou alguns dados e aí ela desaparece logo na sequência. Por isso que ela é chamada de One Shot Window. Seria tipo tiro rápido, assim, tipo, apareceu e desapareceu, tá? E a segunda seria a janela persistente. Qual que é a janela persistente? É aquela janelinha que fica sempre aberta ali no seu GUI, né? O seu GUI ele fica sempre aberto com aquela janelinha e ela fica coletando dados, beleza? Então ela coleta dados através de um loop e aí ela vai lendo e processando o que a gente chama de events, né? Que eles chamam de events ali no cookbook. E esse events é o que? São os cliques, né, de botões e também são as coisas que a gente digita ali nos inputs, né, nos campos, é o que a gente digita nos inputs, tá? Então esse é o pattern o pattern persistent, né, o window persistent. E nessa aula a gente vai ver o one shot window, tá bom? Então no vídeo de hoje a gente vai ver o one shot window. Então vamos começar aqui com nossa primeira receita, né, do cookbook, tá? A gente vai chamar esse carinha aqui de a gente vai chamar assim, ó, 1A pattern, tá? 1A pattern. Esse vai ser o nosso
primeiro carinha aqui, o one A pattern, tá? Então, o que que esse one A pattern ele vai fazer, tá? Primeiro, a gente vai fazer o seguinte aqui, vai importar import pysimple ssg, tá? E aí a gente importou o PySimple Guia aqui para a gente poder utilizar. E aí, galera, eu já vou até fazer um comentário aqui, vou botar assim, ó, auto generated key, tá? Que é um outro conceito que a gente vai aprender nessa aula de hoje, tá? Que a gente vai tirar lá do cookbook. Então a gente vai aprender dois conceitos. Eu vou até botar aqui em cima também os conceitos que a gente vai aprender. One shot window, tá? Então a gente vai aprender dois conceitos hoje, que é o one shot window e o auto generated key, tá? Essas keys aqui que eles comentam são muito importantes. Eu já vou explicar para vocês como elas funcionam. Então vamos começar a mexer no nosso código aqui. Então, para quem assistiu lá o meu vídeo de PySimple Guia, né, meu tutorial, a gente sabe que a gente tem que criar um layout aqui. O layout, o que é? São todos os elementos que vão dentro da nossa janela, tá? E esses elementos eles ficam dentro de uma lista. Então a gente vai chamar aqui sg.text, tá? Eu tô com a minha colinha do lado e tô com a minha colinha em cima, então se vocês me verem olhando para cima ou olhando para o lado é que eu tô aqui com as minhas colinhas, tá? Então em cima tem o meu monitor e do lado eu tenho os meus papéis aqui. Então a gente vai fazer um sg.text, que é um texto que vai aparecer ali dentro da nossa janela, né, do nosso GUI, beleza? E aí esse texto vai ser o my one shot window, beleza? E aí, galera, outra coisa que queria combinar com vocês aqui durante os nossos tutoriais é que a gente vai utilizar sempre as descrições em inglês, galera, para vocês também já irem treinando aí para quem não fala inglês. E para quem não sabe, né, é sempre legal a gente escrever os nossos códigos em inglês, que aí ele se torna um código universal, beleza? Então a gente vai começar aqui com o nosso text, beleza? Então ele vai aparecer um textinho ali dentro do nosso GUI, tá? Aí o próximo passo aqui vai ser a gente fazer um input, então vai ser sg.input input text. Então a gente vai botar um campinho ali dentro que vai receber algum texto, beleza? E aí agora a gente vai criar mais dois botões que vão se chamar sg.submit, tá? Que vai ser um botão, e aí a gente vai criar outro botão, sg.cancel, tá? Vai ser outro botão também, cancel, e aí a gente vai fechar, deixa eu ver se ele está fechando. Bom, eu acho que ele está fechando, ele fechou aqui, abriu, fechou aqui, fechou aqui, aqui ele vai dar erro, aqui, ó. Tá? Então, galera, para quem não assistiu lá os meus vídeos do tutorial do Simple Guia, é o seguinte, aqui os elementos dentro da nossa janela eles são definidos em rows, tá? Em linhas. Então essa aqui vai ser a primeira linha do nosso Simple Guia, essa aqui vai ser a segunda linha e essa aqui vai ser a terceira linha, tá? Então por isso que ele está formatado dessa forma aqui dentro da nossa lista para a gente poder ter essa noção, tá? Então, por exemplo, essa aqui seria a row 1. Essa aqui seria a row 2 e essa aqui seria a row 3, tá? Esses aqui são os elementos dentro do nosso texto, são dentro da nossa janela. Essa aqui vai ser a forma que ele vai ser disposto dentro das nossas janelinhas, tá? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa montar a nossa window, que é a nossa janela. E como que a gente faz isso? A gente cria uma variável window e aí a essa variável a gente atribui sg.window com letra maiúscula, lembrando, e aí aqui dentro a gente coloca um texto, tá? Esse aqui vai ser o seguinte, window title, tá? Isso aqui não vai aparecer para vocês aqui na minha tela, na verdade, quando eu mostrar para vocês a janelinha, mas vai aparecer aí na de vocês, mas é o título da janela, window title, e aí a gente quer o que? A gente quer colocar o layout dentro dessa window, tá? Dessa forma que a gente disponibilizou aqui, beleza? Então a gente está colocando o layout dentro do window. Imagina que aqui nesse momento ele está somente um quadrado vazio, tá?
Aqui ele está só um quadrado vazio. E quando a gente coloca o layout lá dentro, ele coloca todos os elementos para a gente dispostos em rows, tá? Como a gente definiu aqui. Aí agora é o seguinte, tá? Aí a gente vai fazer aqui o window.close, tá? Window.close para quando a gente fechar, ele fechar tudo aqui, né? Fechar todas as janelinhas. E aí a gente vai fazer o seguinte, aqui como a gente definiu esse input text, beleza, galera? A gente definiu esse input text. O que é esse input text? A gente vai digitar um texto aqui dentro. A gente vai colocar qualquer coisa aqui dentro desse input text, desse campinho input text, tá? E aí agora a gente vai criar uma variável chamada text input, tá? Que ela vai receber o que? Ela vai receber o que qualquer coisa que a gente digitar aqui dentro do input text, tá? E de que forma que ele faz isso? Na verdade, eu esqueci, mas aqui em cima ele leva o seguinte. A gente tem que definir a seguinte variável, uma variável chamada events. E events e values. Event e values, tá? Ou seja, como eu falei lá no começo, tudo que a gente digitar ou clicar dentro da nossa janela vai ser capturado por essas duas, por essas duas variáveis aqui, tá? Event captura qualquer botão que a gente clique dentro da tela e values captura qualquer texto que a gente digitar dentro da nossa window ali, dentro da nossa GUI, beleza? E esse event e values vai levar o que? Vai levar a seguinte variável, window.read, tá? Window.read. E aí, o que esse window.read faz? Ele fica lendo tudo que a gente faz dentro da nossa janela, beleza? Aí sim, agora a gente define aqui o window close. E aí agora a gente pode definir a nossa variável text input, que vai receber tudo que a gente digitar em values, né? De novo, em values, beleza? Tudo que a gente digitar em values. E aí, né, aqui, ó, que entra o segredo, tá? Aqui que entra o segredo. A gente vai colocar, a gente vai fazer um slicing aqui de values, tá? Na posição 0, no index 0, tá, galera? Por que isso, galera? Vou buscar minhas anotações aqui, tá? Então, beleza. Vamos rodar esse código aqui antes de eu dar a explicação final para vocês aqui. Então e aí quando a gente capturar esse valor aqui do text input, né, que a gente digitar, a gente quer que a tela retorne um pop-up, que apareça uma outra telinha menor na nossa tela aqui no nosso monitor. Seguinte, you entered, né, você digitou e aí text input. Você digitou o texto que vai estar armazenado nessa variável aqui, tá? Então, vamos rodar o nosso código, tá? Só deixa eu rodar aqui no nosso terminal. Só deixa eu ver aqui onde tá. Tá no Cookbook GUI. Já vou rodar para vocês aí. Só um minutinho, galera. Eu tô aqui indo até a pastinha. Aí. Então tá na tela para vocês. Beleza? Aqui é o seguinte, então como vocês podem ver, a gente definiu, né, as nossas rows ali, então a nossa janelinha está listada, né, todos os elementos estão listados aqui dentro, da mesma forma que a gente colocou aqui no nosso layout. Ops, acabei de ver que eu não estou transmitindo para vocês, agora sim. Então tá tudo definido aqui dentro conforme as rows, tá? Beleza? Então a row 1, a row 2 e a row 3. E aí agora é o seguinte, aqui dentro qualquer coisa que a gente digitar, por exemplo, digitar meu nome, beleza? E aí quando eu digitar aqui, ele vai aparecer esse pop-up aqui, que aqui dentro tá o elemento que a gente digitou, tá, galera? Então, em resumo aqui para vocês é o seguinte, vou buscar as minhas anotações aqui, a gente está quase acabando já essa aula, fica só mais um pouquinho. Então esse é um dos patterns mais comuns, né, se a gente não estiver utilizando um event loop, né, ou seja, que é o outro
que é o outro pattern aí que eu vou mostrar para vocês, que é o persistent, né? Mas esse aqui é o one shot window. Então, se a gente não estiver utilizando o persistent, a gente vai estar utilizando o one shot window. E aqui a janela ela aparece uma vez, captura alguma coisa e logo depois ela fecha, beleza? Então, galera, eu queria explicar para vocês de novo o conceito de event, né? Então, o event ele pode ser o pressionar de um botão na janela, o clique em algum texto, a escolha de um item em uma lista, o fechar de uma janela, né? Ou quando a gente clica no X ali para fechar, beleza? Isso tudo é um event, tá? E depois a gente tem um values, né? Que é esse carinha aqui. Ou seja, os values eles são armazenados em um dicionário de valores de tudo que a gente digita dentro do PySimpleGui, tá? Então, como vocês viram ali, eu digitei o meu nome, tá? Vou abrir de novo aqui para vocês, mas eu digitei o meu nome aqui dentro dessa janelinha e isso aqui ele foi um value, tá? Ele foi values que a gente digitou. Ele armazenou dentro de um dicionário e aí a gente pôde utilizar depois ele aqui embaixo, tá? E aí os dicionários usam keys para definir entradas. Então, se a gente não fornece nenhuma key, uma automática é fornecida para a gente. E essas keys, elas são, quando são automáticas, elas começam no número 0, no int, em um número inteiro 0. Então, é por isso que aqui, ó, depois eu vou mostrar um outro exemplo para vocês usando uma key não automática, eu vou mostrar já já, mas seria mais ou menos assim, ó. Deixa eu copiar isso aqui para vocês. E aí deixa eu não só botar um comentário aqui, comentar toda essa parte. Mas aqui, ó, se a gente não fosse utilizar uma key automática, aqui seria assim, ó, key. Aí aqui eles utilizam um pattern que vocês eu vou falar para vocês, mas vocês também podem ver ali no cookbook, que é o seguinte, eles sempre colocam esses traços na frente, tá? Eles colocam sempre esses traços na frente e aí colocam a variável, o nome da key aqui no meio, beleza? Então, a gente está dizendo que esse input text, tá? Ele está armazenado dentro dessa key in, beleza? Então, a gente poderia, ao invés aqui de utilizar o value 0, a gente poderia utilizar o in, beleza? Então, a gente sabe que quando a gente está atribuindo na variável text input, a gente está atribuindo os valores que a gente digitar no key in, tá? Então ele vai criar um dicionário, aí o key vai ser o in e o values vai ser os valores que a gente digitar aqui, tá? Nesse input text. Então isso aqui ele faz tudo de forma automática. Então dois conceitos que a gente aprendeu aqui. O primeiro é que a gente pode utilizar uma key automática, tá? Que vai sempre começar no int 0, ou a gente pode atribuir uma key manualmente, tá? Dessa forma aqui. Esse aqui é o pattern correto de atribuir uma key, beleza? E aí, quando a gente rodar isso aqui, vocês vão ver eu rodando isso daqui. Já vou mostrar na tela para vocês. Ó, vocês vão ver que ele vai funcionar da mesma forma, tá? Vou botar meu nome aqui para vocês verem. Ó, ele vai funcionar da mesma forma utilizando uma key customizada, beleza? Então, esse é o conceito de key, tá? Ou seja, o key é para colocar, né, para a gente armazenar os valores de um elemento, no caso o input text. A gente pode armazenar elementos, né, utilizando o key de vários outros elementos aí, utilizando, né, o key. E aí, esse é o conceito, beleza? Então, a gente já está finalizando aqui. Bom, eu vou deixar para a próxima aula, que essa aula está ficando um pouquinho mais longa, mas eles têm também um 1B pattern, tá? Que eu vou mostrar na próxima aula para vocês, que é uma forma mais curta de colocar toda essa galerinha aqui de uma forma mais simplificada, tá bom? Então, espero que vocês tenham aí entendido o conceito de key, de values, tá? E o conceito de one shot window, beleza? Então espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. Se gostou, mano, deixa o like, se inscreve no canal se não está inscrito e até a próxima. Valeu e tchau!